Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que se inscreveram em nosso canal. Eu gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva e que deixe seu comentário. Queridos, você já planejou tirar férias com sua família? Talvez passar o Natal e o Réveillon numa praia? Ou passar as férias escolares em uma chácara, ou quem sabe passar somente um fim de semana em um rancho com a família para poder descansar um pouco e curtir esses dias com eles. Você, querido, passou meses programando, arranjando um local bacana e sossegado. Enfim, é um momento especial. A esposa e os meninos já estão contando os dias para a tal sonhada férias familiar. Mas de repente, os seus planos vão água abaixo. O momento de intimidade a sós com a família foi interrompido com a chegada no rancho dos parentes e agora a casa ficou lotada. A tranquilidade daquele lugar sossegado foi dissipada pelo barulho da criançada. Os primos chegaram e agora eles correm pelos corredores da casa, brincando de esconde-esconde. Os recursos ficaram escassos, pois aquilo que daria para passar com a família uma semana, agora com a chegada dos parentes que vieram de mão vazia, só daria para um dia. Querido, Jesus e seus discípulos passaram por uma circunstância semelhante. E essa situação nos ensinará que nós podemos fazer nossos programas, mas que os planos de Deus estão acima dos nossos. O tema de hoje é os planos de Deus. O texto é o livro de Mateus, capítulo 14, no versículo 13 ao 21. Bem, querido, o texto de Mateus 14 narra o episódio da primeira multiplicação dos pães e peixes. Os livros de Marcos e Lucas também narra esse acontecimento, pois são evangelhos sinóticos, onde os evangelistas narram as mesmas ocorrências de um modo semelhante. É mais ou menos quando nós contamos algumas histórias aos nossos filhos. Por exemplo, minha mãe me contou essa história de uma forma, mas quando eu fui passá-la aos meus filhos, eu contei a mesma história, mas agora com uma versão um pouco diferente. Então, vamos ler nessa mesma passagem na versão de Mateus e de Marcos. Mateus capítulo 14, do 13 ao 14. Vamos ler. E Jesus, ouvindo isso, se retirou dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu dela e curou todos os seus enfermos. Querido, no relato de Mateus, essa passagem foi bem resumida, pois ele narra apenas que Jesus se retirou para um lugar deserto com seus discípulos, mas não nos informa o motivo dessa retirada, e também não relatou como as multidões chegaram até aquele local deserto. Mas Marcos nos informa o relato de uma forma mais ampla. Veja o que diz aqui em Marcos 6, versículo 30. E os apóstolos voltaram à presença de Jesus, eles relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Aqui, querido, Marcos relata que os discípulos estavam chegando de viagem, pois eles estavam em uma obra missionária e estavam muito cansados e famintos. Então Jesus planejou umas férias de uns dias com seus discípulos num lugar deserto para poderem descansar um pouco. Marcos 6,31 diz assim: E Jesus lhe disse: Vamos, venha repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham até eles. Aqui diz que Jesus e seus discípulos não tinham tempo nem para comer e descansar por causa da obra missionária. Mas de repente os seus planos foram por água abaixo. Do nada, aquele local de sossego e paz
foi interrompido por um barulho que parecia com as cataratas do Iguaçu. Era um som impetuoso do clamor de uma multidão de enfermos e famintos. Aqui em Marcos 6,33 diz assim: muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo eles, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Querido, neste momento eu fico imaginando a cara feia de Pedro, que era sanguíneo, e dos discípulos, que ficaram enfurecidos com aquela multidão. Era uma multidão de penetras. Talvez Pedro disse: pô, será que nós não podemos ter nem um pouco de privacidade? Será que eles não vê que estamos cansados? Que somos seres humanos igualzinho a eles? Que contraste! De um lado aqui estavam aqueles que não entendem os planos de Deus, dos discípulos que nos representam muito bem, pois quando nossos planos dão errados, nós também ficamos irritados como eles e começamos a reclamar e a fazer muitos questionamentos. Às vezes nós até mesmo colocamos Deus na parede e soltamos nossa voz espremida pelo choro do ódio e da frustração. Às vezes dizemos: Deus, por quê? Nós planejamos tanto. Foram anos e anos e meses de privação para podermos fazer essa viagem e agora tudo deu errado. Foram anos comendo arroz, feijão e ovo frito para poder fazer a faculdade, para poder comprar o meu carro novo, para montar o meu próprio negócio. E agora vem essa multidão de problemas causados pela pandemia e deu tudo errado. Do outro lado, estava Jesus, o Filho de Deus. Veja como ele encarou a mesma situação aqui em Marcos 6,34 e Mateus 14,14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e se compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não tinham pastor. Enquanto os discípulos estavam com a alma amargurada por causa da multidão, Jesus, o Filho de Deus, estava com o coração cheio de amor e compaixão por eles. Marcos ouviu Jesus dizendo que aquelas pessoas para ele eram como ovelhas perdidas que não tinham pastor. Jesus tinha planejado tirar uns dias de descanso com seus discípulos, mas Jesus sabia que Deus é soberano e que a vontade e os planos deles são maiores e melhores do que os nossos. Jesus então abriu mão dos seus planos e começou a fazer a obra de Deus. Logo ele começou a ensinar para eles a palavra de Deus e também a curar todos os enfermos que havia ali. Mas de repente, seus discípulos amargurados e frustrados logo se aproximou dele e disseram num tom de raiva, aqui em Mateus capítulo 14, versículo 15. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é tarde. Mande essa multidão embora para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Querido, em outras palavras, eles disseram: mestre, já que o passeio e o descanso acabou, por favor, salve pelo menos o nosso almoço, que já está virando, na verdade, um jantar. Mande esse povão penetre embora, pois estamos morrendo de fome e só temos 5 pãozinhos e 2 peixes. Mas Jesus então colocou eles à prova e disse aqui em Mateus 14,16. Jesus, porém, lhes disse: não precisa mandar eles embora. Dê vocês mesmo o de comer a eles. Em outras palavras, Jesus disse: vamos dividir o nosso almoço com eles. Pedro e os discípulos logo responderam furiosos: na onde nós vamos arrumar 200 denários para comprar pão para eles? Querido, 200 denários hoje valeriam mais ou menos 10 mil reais, pois um denário era um dia de trabalho.
E se nós colocarmos o dia a R$50 e multiplicarmos por 200, daria R$10.000. Mas, além de não terem todo esse dinheiro, o lugar também era deserto e não tinha nenhuma padaria naquele lugar. Jesus então pediu para eles trazerem um almoço até ele, que era os 5 pães e os 2 peixes. Jesus então orou, abençoou aquele alimento e depois partiu eles e pediu para os discípulos servirem a multidão faminta. Mateus 14, 17 a 19 registra assim. E eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para os céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e eles deram às multidões. Querido, quando os discípulos obedeceram a Jesus e começaram a dividir o seu alimento com aquelas multidões famintas, então eles vivenciaram um grande milagre de Deus, pois ali estavam 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então aquele alimento alimentou mais ou menos umas 20.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Mateus 14, 20 e 21. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Bem, querido, só para concluir a mensagem de hoje, naquele dia os discípulos de Jesus entenderam que os planos de Deus são maiores e melhores que nossos planos. Pois se aquela multidão não tivesse ali, eles passariam suas férias comendo apenas 5 pães e 2 peixes. Agora pare e imagine, o que é isso para 13 homens famintos, Jesus e os 12 discípulos? Então Deus lhes ensinou a lei da semeadura, que nós todos temos a opção de comer a semente e continuarmos com fome, ou podemos lançar as sementes da generosidade, compartilhando nosso tempo e recurso com as almas carentes, e então teremos uma colheita maravilhosa. Quando nós abrimos o coração e abençoamos as pessoas, Deus então realiza milagres em nossa vida. Veja o que diz aqui em Lucas 6,38 para encerrar. E disse Jesus: deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que ele lhes dará são tantas que vocês não poderão nem mesmo segurá-las em suas mãos. Pois a mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.